Muito bem-vindos. Essa é mais uma edição do Brasil em Debate, o programa que é financiado, apoiado pelo Instituto Unidos Brasil. Hoje nós temos aqui o Nabil Sayón, presidente do Instituto Unidos Brasil, e temos aí a alegria, a honra de receber dois empresários importantes que vão estar aqui debatendo um tema que muito nos aflige hoje. Nós temos o Luciano Agliardi, que é da Renner, e o Edmundo Lima, que é da BVTEX. Muito bem-vindos, obrigado por estar aqui. Eu já vou jogar aqui um papo, hoje é muito mais um papo à vontade do que perguntas e respostas. Nós temos hoje uma preocupação como empresários e entidades aqui no país, de estar sempre trabalhando para promover o debate entre os setores, para que as políticas públicas fiquem cada vez mais adequadas ao ambiente de negócio, a favorecer o ambiente de negócio. E um dos temas que nos preocupa muito atualmente é o que a gente está chamando de isonomia, né? Porque muita gente às vezes fala proteção, ninguém precisa de proteção. A indústria nacional, o varejo nacional, nós já estamos num estágio de vida como país que nós não precisamos proteção nenhuma. Agora, nós precisamos de isonomia para poder competir nas mesmas condições. Hoje em dia nós estamos enfrentando o problema dos produtos importados, que por causa de uma legislação que foi feita lá atrás, adequada em algum momento, né, década de 90, 80, final da década de 80, e esta criou uma condição que hoje já afeta a indústria, o varejo e o serviço, a área de indústria e varejo e de serviço no país. Eu gostaria de ouvi-los, ouvir um a um, sobre o ponto de vista das empresas e de vocês como brasileiros, como é que vocês veem essa questão de termos que tratar da isonomia para criar esse ambiente favorável dentro do país, independentemente dos setores? Luciano. Bom, primeiramente saudar aqui o convite ao Nabil, ao Castilho e também aqui a presença aqui do Edmundo ao meu lado. Acho que uma economia livre pressupõe que os consumidores tenham liberdade de escolha, né, e que façam essa escolha a quem oferecer a melhor qualidade, né, o melhor atendimento e condições melhores, né, que os concorrentes. E para que se tenha uma economia livre, a isonomia ela é essencial, que é o que vai permitir que essa escolha seja do consumidor. Perfeito. E que não haja indução ou favorecimento de player A ou player B, e não importando se ele é estrangeiro, se ele é brasileiro, enfim, que a escolha seja do consumidor. Quando eu não tenho uma condição isonômica, eu coloco um dos players em vantagem competitiva e induzo, né, a escolha do consumidor, e muitas vezes essa escolha ela não representa a melhor opção que ele teria ao ter condições iguais, né, de competição. E, obviamente, quando se fala em privilegiar determinado segmento, a gente cria distorções econômicas, né? Porque e no caso aqui a gente está falando de uma situação em que é uma situação de benefício reverso, né? A gente tem uma condição tributária favorável ao player, né, estrangeiro, ao produto importado, né, e não o contrário, que em muitas economias existem regras de protecionismo para os players locais. Aqui hoje a gente vive uma situação realmente inusitada em que o player estrangeiro tem vantagens tributárias e por isso tem uma vantagem competitiva que não é do jogo. Né? A vantagem competitiva do jogo é aquela da qualidade, do serviço, do atendimento, né? Então, traz prejuízo, sem dúvida, né? A economia, ao emprego, à renda e, em última análise, também ao consumidor, porque
esse varejo também carece de observar algumas regras que se criou ao longo do tempo e que visam dar mais segurança, né, às relações de consumo. Então, acho que isonomia é fundamental. Isonomia conversa com economias livres, né? Edmundo. Também quero agradecer o convite, né? Agradecer o Nabil Castilho, né, por esse convite aqui. A BVTEX está do lado de um grande varejista do país, a Renner, né? Nosso associado também. Castilho, acho que você toca num ponto fundamental, né? E a gente vem discutindo bastante essa questão de, num livre mercado, é importante que a gente tenha igualdade de condições, né, entre as partes. Igualdade de condições, obviamente, entre o varejo nacional e esses modelos de negócios internacionais, né, que permitam, sim, que o consumidor decida qual a melhor opção a ele, né, qual o melhor modelo de negócio ou empresa ou produto atende à sua expectativa. Então, nós compreendemos que sem essa igualdade de condições, sem esse fator que, de alguma maneira, né, coloca todo mundo em pé de igualdade para competir com os produtos de acordo com o interesse do consumidor, impossível a gente desenvolver uma economia forte, desenvolver o país de maneira sustentável, né, principalmente levando em consideração hoje toda a demanda que o consumidor tem em relação à transparência, em relação à agenda ESG, né, de sustentabilidade, as questões relacionadas à questão social, as condições em que esses produtos são feitos, a origem desses produtos, a mesma situação relacionada ao meio ambiente, né? Então, o consumidor hoje se prepara cada vez mais, conhece os seus temas principais em termos de preocupação com a questão ambiental, com a questão social, e obviamente tem que ter um ambiente que tenha essa isonomia entre as partes para ele poder decidir sobre a melhor opção que o satisfaça. Nabil. Bom, para mim é um prazer ter aqui o Castilho, nosso vice-presidente do Instituto, o Edmundo, que se tornou um associado depois de algum tempo, mas sempre junto conosco no trabalho do IUB, e o Luciano da Renner, que depois também de um bom tempo entendeu a importância de nós nos unirmos, não só em relação a essa questão do que a gente chama aí de cross-border, da injustiça que se faz com as empresas brasileiras, mas principalmente para ajudar a mudar o país. Então, o compromisso do Instituto Unidos Brasil, para quem nos assiste, é juntar a sociedade civil, independente de quem seja o governo, mas buscar cada vez mais as mudanças tão necessárias, as reformas, para que a gente tenha um ambiente de negócios melhor para o nosso país. Eu queria perguntar, como é que vocês avaliam hoje, primeiro, o que é a remessa conforme, para quem está nos assistindo e não sabe o que é a remessa conforme, e como é que vocês avaliam hoje a remessa conforme dentro desse processo de injustiça que acontece com as empresas brasileiras? Acho que eu posso começar? Por favor. E conceituando um pouco, né, a remessa conforme, é um sistema desenvolvido pelo governo, né, com participação ativa de outros atores aí da sociedade, que visa trazer compliance, trazer boas práticas, trazer conhecimento sobre todos os produtos importados que estão adentrando o país, né? Então, é um sistema que é lançado pela Receita Federal, basicamente para que tanto o vendedor como o comprador possam incluir as suas informações em relação às remessas que estão vindo, enquanto o valor da mercadoria, tipo de mercadoria, né, e outros detalhes desse produto, e obviamente também dentro desse processo se consiga fomentar cada vez mais as boas práticas, o compliance e a boa governança sobre esse fluxo de logística internacional. Então, pelo lado da BVTEX, né, pelo lado da iniciativa privada, a gente entende que o sistema remessa conforme é um sistema extremamente positivo, que auxilia o governo também no seu processo de fiscalização, identificação de fraudes e de outras ocorrências ali que possam desequilibrar esse jogo, né? E, obviamente, o sistema remessa conforme ele vai alimentar o governo com uma série de dados estatísticos que permitirão, sim, desenvolver políticas públicas, desenvolver processos mais otimizados de controle, de fiscalização em relação a tudo que chega no país.
Luciano, como é que você avalia essa remessa conforme hoje, do ponto de vista prático? Eu acho que foi uma evolução, sem dúvida, né? E a própria Receita Federal divulgou dados, né? E que foi possível, né, detectar algumas anomalias que vinham acontecendo, como um CPF ter trazido para o Brasil mais de 16 milhões de encomendas, né? Então, muitos amigos, o cara tinha muito amigo. Tinha muitos amigos aqui no Brasil. Enfim, então acho que o Remessa Conforme trouxe essa transparência, né? E acho que vem tendo resultados positivos. No entanto, ele é um sistema que traz informação, traz transparência, mas ele não assegura isonomia, né? Sozinho. Acho que ele é um primeiro passo, né? Nós entendemos que era um pré-requisito, né, necessário para o avanço, que seria trazer a isonomia, né, fazer com que o player estrangeiro também tivesse os mesmos impostos que as empresas nacionais suportam, né, então, acho que separando, né, o Remessa Conforme tem resultados práticos importantes, mas muito no sentido de trazer informação, né? E acho que esse objetivo já vem sendo atingido, né? O próximo passo seria, né, com base nesses dados, nessas informações, avançar para praticar a isonomia, que sem dúvida vai gerar muitos benefícios aí para a renda e o emprego no país. Como uma entidade que acredita no livre mercado, uma entidade liberal, o Instituto Unidos Brasil, assim como a grande parte da sociedade brasileira, nós não somos contra produtos importados. Pelo contrário, né? Nós já achamos que o produto importado ele acrescenta, ele leva benefício à sociedade, às pessoas. E, novamente, o que nos preocupa é que, dentro do ambiente competitivo, todo mundo tem que competir da mesma forma, senão não faz o menor sentido. A minha pergunta a vocês está relacionado mais ao trabalho ou à consequência que o impacto que vocês estão sentindo na indústria, tá? Nesses últimos meses, devido ao crescimento dos produtos importados pelas plataformas que estão operando no Brasil. À vontade. Castilho, acho que você toca num ponto extremamente importante para nós, né? Porque como varejistas, a nossa essência é encontrar o melhor produto ao melhor custo e oferecer isso ao consumidor com os melhores serviços atrelados a ele, né? Então a gente não está falando aqui de proteger o mercado nacional em detrimento do internacional, né? Ou vice-versa. O que a gente busca é essa igualdade de condições. É fato que quando você busca isso, o que você também busca são essas igualdades, né, concorrenciais entre o processo, e isso é fundamental para que a gente possa exercer esse papel aqui. A questão da produção nacional, da indústria nacional, nos preocupa bastante, porque, obviamente, é um mercado, especificamente quando a gente está falando de vestuário ou calçados, né, bastante pulverizada essa produção. 97% hoje das empresas que produzem vestuário ou mesmo calçados são micro e pequenas empresas, né, e que têm dificuldade de competir com esses volumes internacionais, né, principalmente de origem, muitas vezes, que teve um subsídio do governo para aquela produção, você não tem os mesmos padrões sociais, né, e de legislação trabalhista que hoje existem no Brasil. Então, isso traz, sim, uma desconformidade nessa isonomia e traz dificuldade para essa indústria se manter competitiva aqui no Brasil. É uma indústria que é extremamente importante, né? São mais de 1.700.000 trabalhadores diretos envolvidos nessa produção de vestuário e calçados, intensiva em mão de obra, intensiva em colaboradores, né? São majoritariamente também mulheres, a grande maioria delas também arrimo de família. Então, para nós é extremamente importante a gente preservar essa capilaridade, essa cadeia produtiva nacional, para que, obviamente, consiga abastecer o mercado consumidor brasileiro, consiga
ofertar para o varejo, né, produtos com qualidade, adequados ao gosto da população, a própria questão de expectativa de produtos, né, atendendo também os níveis de conformidade hoje exigidos aqui para a população brasileira, que obviamente tratam a questão de saúde, a questão do meio ambiente e tratam outros temas de bastante interesse e relevância para o consumidor. É uma mão de obra mais qualificada também, né? É uma mão de obra mais qualificada, né, também, né? Obviamente que a arte de você costurar, seja um vestuário, um calçado, ele exige uma habilidade manual bastante importante, né? A gente ainda não tem no mundo um processo automatizado de produzir um vestuário ou mesmo um calçado, principalmente com grande número de detalhes, né, que permita a substituição desse trabalhador por uma máquina, né? Então, nesse ponto, sim, o trabalhador ele precisa se capacitar, ele tem que estar sempre em busca de melhoria de processos, de aumento de produtividade, de melhoria de qualidade do produto. Isso faz com que tenha também um investimento na capacitação desse Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha uma indústria muito desenvolvida. Luciano, sobre esses pontos que nós estamos debatendo, como é que você vê isso e o impacto hoje que você percebe mais próximo da área industrial? Até nos debates e discussões que tem tido sobre esse tema, nos estudos que a gente tem acompanhado, claramente hoje já existem dados que mostram, né, que a evolução ou a ampliação do que a gente viu aí da falta de isonomia tem trazido prejuízo para a economia brasileira, né? O CAGED mostrou que a geração de emprego líquida no Brasil ano passado foi quase 30% menor do que em 2022. Isso é sério. E se a gente for olhar, o PIB não foi praticamente igual. Cresceu um pouquinho. Cresceu em torno de 3% em 2022 também. Então, por que eu tive menos geração de emprego? Né? E trazendo também um outro dado que a gente vem acompanhando, né? E para que se tenha clareza dos montantes, né? Quando se fala em pequenas comprinhas, muitas vezes se passa uma conotação de que é algo pequeno, né? Mas em 2022 e 2023 calcula-se algo próximo a 65 bilhões de reais, ou algo próximo a $1 bilhão mês que entra no Brasil, né, no que se chama de importação simplificada. Né? O Remessa Conforme não tem todos esses volumes, porque é adesão voluntária, então tem algumas empresas já aderiram, né, e acho que isso está gerando mais informação para o governo. Mas, assim, os dados é difícil que a gente impute a queda da geração de emprego diretamente ao fator A ou ao fator B. Mas, sem dúvida, né, que para esses volumes, fatalmente isso tem impacto, sim. Né? E acho que, como o próprio Edmundo colocou, o pequeno e médio empreendedor, seja ele industrial ou varejista, é o que sofre mais. Porque ele tem limitação de recurso, ele tem limitação de acesso a novas bases de supply chain, né? Ele tem dificuldade de acesso a crédito. Então, quando ele se vê, né, numa condição de concorrer, pagando uma carga tributária muito maior do que um player poderoso, né? A gente está, né, não vou falar nomes aqui, mas são empresas muito grandes, né, que praticam esse comércio cross-border. Então, se pegar o pequeno industrial varejista competindo nesse segmento, realmente você cria uma situação bastante crítica, né? E fatalmente a gente vê isso, né? Quando também se fala em 2 milhões de empregos, né, na indústria têxtil, no varejo têxtil, isso são empregos diretos. Quando a gente olha o alcance, cadeia, costuma-se falar em 4 ou 5 vezes mais. Então, né, e falando de um setor, mas quando se fala em varejo cross-border, atinge vários outros setores, né, seja a indústria do brinquedo, né, a indústria de beleza, e tem muitos outros segmentos aí que são empregadores de massa, né, de bastante alcance aí na economia brasileira. Tem um empresário pequeno que tem acompanhado todo esse processo. Ele pediu para eu fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta é essa: o governo alega que está estudando os impactos do programa Remessa Conforme.
antes de avaliar a eventual taxação dos produtos importados. Só que isso vem desde o ano passado. Qual a avaliação de vocês? A nossa avaliação, Nabil, é que, primeiro, né, uma demora muito grande nessa avaliação, e nesse ponto o varejo, né, a economia, as empresas, tanto do varejo como da indústria, vem sofrendo prejuízos diariamente nesse sentido. Não há mais o porquê esperar, né, no nosso ponto de vista, já são mais de 6 meses de aplicação do Remessa Conforme, é uma base de dados importante que o governo já teve, sim, informações a respeito disso, já detectou também fraudes nesse processo, isso dito pelo próprio secretário da Receita Federal. Então a gente entende que há uma clareza muito grande na disparidade de carga tributária existente entre o que se cobra hoje de uma plataforma internacional e do varejo nacional. Esse desequilíbrio na carga tributária que precisa, de alguma maneira, ser equacionado o mais urgente possível. Essa igualdade de condições é fundamental para que a gente continue estimulando esses micro, pequenos empresários a produzirem aqui no Brasil e, obviamente, oferecerem o trabalho e renda para a população brasileira, né? Então, isso é difícil para nós, que estamos aguardando uma decisão e uma tomada de decisão que não acontece, né? Que se posterga, né? E não se tem clareza também do porquê está se postergando, né, essa decisão. Então, aqui fica, sim, sempre, né, o nosso pedido de urgência, desse senso de urgência do governo para que adote uma medida que traga o equilíbrio, né? Se há dúvidas em relação, e a gente entende, né, que o brasileiro ninguém mais quer pagar imposto, né? Então, que enquanto se avalia e se analise, que minimamente traga a carga tributária do varejo nacional para os mesmos níveis do que hoje se pratica na plataforma internacional, nesse e-commerce internacional. Então, se reduza temporariamente a nossa carga tributária, estabelecendo essa igualdade de condições e que a gente possa competir enquanto o governo estuda, avalia e tome a sua decisão final. Luciano. Bom, deixa eu só aproveitar. É importante dizer que a BVTEX ela é uma associação brasileira do varejo têxtil, né, para quem não sabe o que significa a BVTEX, e o Edmundo é seu diretor executivo. A mesma pergunta para você, Luciano, como é que você avalia as colocações do Edmundo? Primeiro, acho que assim, o Remessa Conforme ele foi um avanço, né, né, nós compreendemos que lá no início era necessário ter informação do que realmente estava entrando no país, dos volumes, né, e se fazia estimativas em cima de remessas postais, mais ticket médio, mais alguns dados do Banco Central sobre fluxo cambial. Se estimavam os valores. Hoje o governo tem muito mais informação, né? E da mesma forma, assim, entendemos que não há nenhum motivo mais plausível para justificar, porque os prejuízos eles são claros, eles são fáceis de se avaliar. E, de verdade, o que acontece hoje é que nós estamos num jogo de perde-perde, porque o governo perde a arrecadação, as empresas perdem faturamento, o trabalhador perde o emprego, né? Não existe como, né, perpetuar um sistema desse, porque daqui a pouco a consumidora que paga metade do preço quando não paga os impostos, ela pode não ter um emprego para fazer aquela compra. Então, acho que existe uma preocupação que vai muito além, né, de um olhar para a atividade econômica, mas também um olhar social, um olhar do emprego. E também, quando a gente observa o que vem, né, vem produtos, e tem sido possível esse tipo de constatação, produtos que não têm registro na Anvisa, na área de fármacos, na área de beleza. Né? Acho que tem toda uma preocupação nas nossas empresas no Brasil, né? E as agências reguladoras existem para isso, para que a gente tenha segurança para o consumidor. Né? Então, quando a gente, né, tem uma via que não olha para esse tipo de coisa, né, e ao mesmo tempo com algum estímulo até tributário, realmente mostra o quanto é urgente uma atuação nesse sentido. Né? E realmente esse pequeno empresário ele deve estar com bastante problema, né? E acho que é o papel aí das autoridades, um olhar para executivo, legislativo e judiciário, olhar para esse tema, e a gente tem feito, né, enquanto
participando aí de entidades empresariais, está ajudando nos estudos, ajudando no debate para se encaminhar uma boa solução para o tema. Eu queria continuar um pouquinho só nesse tema, porque acho que é bom, lembrando que na classe, quando nós olhamos para o parlamento brasileiro, o tema defender uma isonomia pode soar muitas vezes ruim, porque não, estão tributando, estão taxando. E isso não é verdade. O que nós queremos é uma igualdade no ambiente competitivo. Mas os parlamentares, eles estão engajados porque eles entenderam esse movimento. A minha pergunta a vocês dois é o seguinte: o Instituto Unidos Brasil tem liderado, junto com outras entidades, a BBTEX e muitos outros parceiros, um trabalho bastante grande para levar esse conhecimento, essa cultura ou as informações do ambiente de negócio para os parlamentares. O que mais nós podemos fazer? Nós vamos ter que trabalhar na solução. A solução pode ser um projeto-lei, uma igualdade, uma mudança. Mas, sob o ponto de vista de estratégia, como é que vocês veem? O que o Instituto pode fazer a mais para continuarmos nessa luta para poder defender a isonomia e o ambiente de negócio? Complementando o que o Castilho está colocando, eu vejo a indústria automobilística com lobby do bem muito forte. Eles conseguem muita coisa. Você pega o setor do agronegócio. E a pergunta que é, porque eu fui varejista, hoje eu tenho uma participação ainda no varejo, mas não como executivo, como acionista, e estou na área de incorporação imobiliária. E eu vejo o varejo que ele tem um poder extraordinário, porque é o maior gerador indiscutível, maior gerador de empregos do país. E o que falta para se unir esse varejo em torno de um tema tão representativo, tão fundamental até para sustentar esses empregos que nós estamos perdendo no dia a dia? Eu acho que muito desse debate ele acontece pela falta de clareza, né, de todas as partes, né, da sociedade, de governo, da iniciativa privada, dos impactos reais, né? O segmento de moda é um dos mais impactados com essa concorrência desigual, né? Só o ano passado, pelos dados do IBGE, né, o setor teve uma retração de menos 4,6%. A indústria que produz vestuário, calçados, teve uma retração de menos 7%. E o final de ano, que é o evento de maior valor comercial para o varejo, teve uma redução também ao redor de 10%, isso segundo dados da Serasa Experian, ou seja, mostra que realmente o setor vem perdendo vantagem competitiva, vem tendo uma retração econômica bastante importante e que tem que ter atenção do governo. As estratégias para a gente lidar com tudo isso, né, como o próprio Castilho mencionou, pode ser através de um projeto de lei, pode ser também por uma decisão unilateral, digamos assim, do executivo, né? Mas também parte do processo de engajamento, de educação do consumidor, porque no final é o consumidor quem faz a sua escolha, né, e opta muitas vezes por comprar na plataforma internacional, nos e-commerces internacionais, em detrimento do mercado nacional. Mas ele também tem esse tipo de reação sem conhecer os impactos da decisão que ele está tomando, né, que pode, obviamente, impactar na manutenção do emprego, da renda, né? Tem vários municípios brasileiros hoje que têm a vocação na produção do têxtil, do calçados, ou seja, dependem, fundamentalmente, a economia local depende daquele segmento. Então, na medida em que esses segmentos são afetados por essa concorrência desigual, né, e com essa transferência da produção do Brasil para o exterior, automaticamente isso vai impactar o dia a dia, a própria dinâmica da economia nacional. Então, acho que, indo um pouco no que o Castilho pergunta, tem um fator, sim, de comunicação nosso, né, junto ao governo, junto à sociedade em geral, de levar realmente os impactos reais que essa falta de igualdade traz, né, e que, de alguma maneira, a gente pudesse mobilizar toda a sociedade em prol desse entendimento, desse
buscar uma solução conjunta que, obviamente, não aniquile a indústria nacional, não substitua os empregos nacionais, gerando emprego no mercado internacional, porque o consumidor está vivendo aqui, né? E, de alguma maneira, restabeleça essa igualdade de condições. Então, os fatores são vários aqui, né? Mas passa, sim, por essa compreensão do poder público, né? Tanto do legislativo como do executivo, do senso de urgência para a tomada de decisão, para remediar esses impactos que a gente vem sofrendo dia a dia, e também de tanto governo como iniciativa privada, de conscientização da sociedade, educação, para que a sociedade também faça as melhores escolhas baseado na informação que é levada de maneira bastante transparente para ela. Luciano. Eu acho que o debate e o esclarecimento tem sido cada vez maior. Acho que o IUB tem prestado um serviço importante nesse sentido. Outras entidades também têm feito esse trabalho. Mas acho que até essa aproximação que o IUB tem com o parlamento, com membros do próprio executivo, enfim, essa aproximação com a classe política presta um serviço bastante importante, porque no fim do dia o que se precisa é informação, né? Informação correta para que se tome as melhores decisões, né? O consumidor também precisa ter informação. Acho que é algo que, né, o Edmundo também colocou aqui. Quanto mais informação e transparência, né, tivermos sobre o assunto, a tendência é que ele se resolva da melhor forma possível, né? E nesse aspecto, acho que, né, o IUB trazendo transparência, trazendo conhecimento, disseminando esse conhecimento na classe política, nas autoridades, né, e trazendo elementos para que se leve à frente, seja via, como colocado, esse problema ele pode ser resolvido por ato do executivo, né, mas o legislador ele pode também prestar segurança, né, na medida em que traga aí a conversão do tratamento que se dê às pequenas compras na legislação, né? Acho que o intuito, como colocado de início aqui, jamais, né? Acho que proteção, a gente tem que proteger o consumidor, ele tem que ter liberdade de escolha. Ele quer comprar no estrangeiro, ele compra, ele quer comprar no Brasil, ele compra, ele quer viajar e comprar, ele faz isso, ele quer comprar pela internet, ele compra, né? Se as regras forem iguais, ele vai fazer a melhor escolha, né? De acordo com a concepção do que é melhor para ele, né? O Estado, o poder público não pode induzir, né, quem deve ser privilegiado, né, o privilegiado. Então, acho que é isso que se busca, né? E nós, do nosso lado, estamos participando, tentando colaborar aí com dados, enfim, com informações, com estudos. E acho que o caminho, né, para o IUB é esse, né? E nós estamos aqui em mais uma edição do programa Brasil em Debate, recebendo o Luciano e o Edmundo, e eu pediria as considerações finais, alguma coisa que vocês queiram completar. Começa, Nabil. Bom, antes das considerações finais, nós estamos a 2 meses aí do Dia das Mães. Qual é a expectativa, rapidinho, né, de vocês sobre essa preocupação do Dia das Mães? E hoje o Zé Neto, na reunião que nós tivemos há pouco, que é um deputado do PT, que faz parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que nós apoiamos, ele fez um questionamento que os números que foram levados para o governo diferem dos números que foram apresentados hoje, e números muito mais substanciais do setor do varejo, e os números que foram levados lá são números muito acessíveis em relação à própria realidade. Como é que vocês veem isso? Bom, Nabil, a gente vê como extremamente importante ter um alinhamento desses números, desses dados, né? É fundamental que a gente saiba as origens desses dados, que a gente consiga fazer a distinção também, porque às vezes são feitos alguns recortes específicos e divulgados de maneira genérica que passa essa impressão de que os números são conflitantes ou não estão batendo. Então, acho que esse é um ponto extremamente relevante nessa discussão, que haja um alinhamento dos números, dos dados, que haja transparência e, principalmente, que a gente consiga levar essa informação de maneira qualificada. Em relação ao Dia das Mães, né, você que também já foi do varejo, enfim, tem interesse no varejo, é o segundo maior evento para o segmento de varejo, né? Então, extremamente importante, nós estamos numa expectativa de que o governo adote uma solução
com a devida urgência necessária para isso. Nesse momento agora estão ocorrendo exatamente as colocações de pedidos de compra junto à cadeia produtiva para que consiga entregar e a gente oferecer ao consumidor no momento da venda do Dia das Mães, né, a segunda semana de maio. Então era importante que a gente tivesse essa visão, né, maior clareza de como é que esse ambiente vai se dar no momento do Dia das Mães. Essa competitividade, como é que ela vai se dar? Vai continuar desequilibrada? Né? E aí, com certeza, vai afetar também negativamente o evento, assim como afetou o final de ano? Ou teremos essa maior igualdade para que, obviamente, o varejo nacional consiga concorrer em pé de igualdade com esses e-commerces internacionais? Então, nós entendemos que isso é fundamental que aconteça, um segmento extremamente relevante em termos de geração de emprego e renda, né? Só na indústria são mais de 200 mil empresas produzindo vestuário e calçados hoje no Brasil. 140 mil dessas empresas, desses CNPJs, são MEIs, né? Então, assim, isso já caracteriza bem essa questão majoritariamente de micro e pequenas empresas que precisam dessa atividade econômica para o seu sustento e geração da economia local. Então, muito importante que a gente tenha realmente uma decisão urgente por parte do poder público que traga essa igualdade de condições para esse evento tão importante para nós. Bom, acho que, né, bem colocado pelo Edmundo, o Dia das Mães é uma data super forte no varejo de moda especialmente, né? Acho que, obviamente que, dado o cenário, as empresas se preparam, né, para se manterem competitivas. Esse é o caminho que a gente tem adotado, olhando para dentro de casa, sempre fazendo tudo o possível para levar a melhor oferta e encantar o nosso consumidor, né? Mas, obviamente, que coloca, né, cada data importante do varejo coloca mais senso de urgência nesse assunto, né? E nós vemos assim que a construção de uma solução ela é urgente, né? Ela é importante, né, em prol da economia como um todo, né? E que se a economia vai bem, o varejo vai melhor ainda, né? Fomenta mais emprego. Acho que todos os governos, especialmente o nosso, nesse momento precisa de arrecadação. A gente tem visto todas as manifestações aí, né, dos representantes da área econômica do governo, com N medidas aí para aumentar a arrecadação. Aqui tem uma boa oportunidade, mas é um momento de arrecadação que vai gerar emprego, ao contrário do que normalmente a gente vê. Quando se aumenta imposto, se tira recurso da iniciativa privada, que pode ser levado para investimento, para emprego, né, e leva para o governo. Aqui nesse caso, não quer, né, nada mais nada menos que promover a igualdade, a isonomia, né, e nós não temos dúvida nenhuma, né, que isso vai fazer bem para o país, né? Inclusive para as plataformas estrangeiras, que elas vão ter mais segurança jurídica, porque imagino que do lado de lá esse debate ele é um debate negativo também, né? Porque para ser sustentável uma atividade econômica, não pode ter ruído, né? Precisa ter riqueza, né? Precisa ter geração de riqueza. Precisa ter geração de riqueza e precisa ter regras, né, que sejam sustentáveis, né? A situação que a gente vive hoje não é uma situação sustentável porque ela claramente traz benefícios que não são justificáveis, né, para determinado segmento, no caso aqui que a gente está comentando os produtos via importação cross-border, né? Nabil, suas considerações finais e o fechamento. Bom, a alegria muito grande de poder receber dois grandes parceiros, né? O Edmundo da BVTEX e o Luciano das lojas Renner. E a nossa mensagem final é de que nós temos que nos unir cada vez mais na busca urgente. Nós temos, na verdade, dois projetos. Projeto de urgência, que hoje com os deputados ficou latente, que nós vamos buscar aí um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, levando a maior base de sustentação, entidades, sindicatos favoráveis, inclusive sindicatos de trabalhadores que são favoráveis a essa taxação, a isonomia, vamos chamar, e efetivamente nós vamos trabalhar em cima também do projeto de lei, que já estamos no sentido de mais um pouco a longo prazo. Então, acho que esse debate com certeza contribuiu para o Brasil em debate, a gente construir cada vez aí um Brasil melhor.
Obrigado. Senhores, muito obrigado. Luciano. Bom, obrigado pela oportunidade. Acho que quando a gente traz dados, traz informação, coloca o assunto na mesa, né, a gente encaminha as melhores soluções. Então, agradeço pela oportunidade e estamos à disposição para colaborar no que for necessário e melhor para o nosso país. Edmundo. Queria novamente agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? O diálogo é extremamente importante para que a gente encontre soluções que atendam a ambos os lados, né? Mas queria ressaltar a questão do senso de urgência na tomada de decisão, né? Isso é extremamente importante, a gente sabe da capacidade do governo de fazer as suas análises, mas também acreditamos muito no seu senso de responsabilidade para manter a economia pujante do país, a geração de emprego e renda aqui no nosso país, né? Então, extremamente importante que a gente tenha essa agilidade na tomada de decisão e encontre uma forma de equacionar essa desigualdade que hoje nós vivenciamos aqui no varejo. Senhores, muito obrigado. Nabil, obrigado. Contamos com você nas próximas edições. Vamos gravar várias. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.